como os estoicos controlavam as emoções e encontravam prosperidade interior. Filosofia estoica. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo rodeadas de conforto, tecnologia e oportunidades, ainda se sentem presas dentro de si mesmas? Vivemos em um tempo em que a ansiedade corrói os dias, em que pequenas situações do cotidiano desencadeiam tormentas emocionais. Basta um olhar atravessado, uma mensagem não respondida ou uma perda financeira inesperada para que a mente se perca em caos. É nesse cenário que a filosofia estoica ressurge com uma força impressionante, trazendo uma clareza que atravessa séculos e continua tão urgente hoje quanto na Roma antiga. Imagine por um instante que você tivesse o poder de manter a calma diante de qualquer tempestade, que mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor, houvesse dentro de você um espaço de equilíbrio inabalável. Essa era a promessa dos estoicos, homens que viveram em meio a guerras, traições, escravidão e doenças, mas encontraram um jeito de transformar a vida em algo maior do que sofrimento. Eles descobriram que a verdadeira prosperidade não estava em riquezas acumuladas ou na aprovação social, mas em algo silencioso e profundo: a capacidade de dominar o próprio mundo interior. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é uma filosofia fria que nega emoções, mas uma arte refinada de lidar com elas de forma consciente. É como aprender a navegar. Você não controla o mar, mas pode aprender a usar cada onda, cada corrente, cada vento a seu favor. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando você aprende a controlar a si mesmo, não existe crise capaz de te destruir. O que parecia fraqueza se transforma em força, e aquilo que parecia caos se revela como um caminho para a verdadeira liberdade. Hoje vamos juntos mergulhar nesse território. Você vai descobrir como os estoicos encaravam as emoções sem medo, como treinavam a mente em cenários extremos e como criaram práticas que, aplicadas hoje, podem te libertar da prisão invisível da ansiedade, da raiva e da insegurança. Vamos explorar ideias que atravessam fronteiras do tempo e da cultura, mas que ainda hoje podem guiar você a viver com clareza, coragem e serenidade. Se prepare para essa jornada, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas teoria filosófica, mas um convite prático para mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. E quando você entender de verdade o que é prosperidade interior, vai perceber que nada fora de você é capaz de roubar a sua paz. Quando pensamos em liberdade, quase sempre a associamos a poder escolher, ir e vir, tomar decisões sem restrições externas. Mas para os estoicos, a verdadeira liberdade começa muito antes, no coração daquilo que sentimos. Eles compreenderam que o maior cárcere não é a prisão física, nem a escassez de recursos, mas a incapacidade de lidar com as próprias emoções. Quem se deixa arrastar pela raiva, pelo medo ou pelo desejo descontrolado, vive acorrentado a forças invisíveis. Os estoicos ensinavam que as emoções, por si mesmas, não são inimigas. Elas surgem de forma natural, como respostas imediatas da mente diante dos eventos. O que realmente importa é o espaço entre sentir e reagir. É nesse intervalo que a liberdade se revela. Marco Aurélio dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. E é nesse julgamento, nesse instante em que a consciência pode escolher como interpretar o que acontece, que a liberdade interior floresce. Pense em quantas vezes você já reagiu de forma automática, se arrependendo logo depois. Um impulso de raiva que destruiu uma relação. Uma decisão precipitada, movida pela ansiedade. Uma palavra dita sem controle que deixou marcas. Cada vez que isso acontece, é como se abríssemos mão da liberdade de agir com clareza. É exatamente aí que os estoicos propõem um caminho. Observar as emoções sem negar sua existência, mas também sem se tornar escravo delas. Essa visão é revolucionária porque não pede
que você se torne uma pedra insensível. Pelo contrário, pede que você se torne humano de verdade, consciente da intensidade dos sentimentos, mas capaz de direcionar sua energia. Em vez de lutar contra as emoções ou se perder dentro delas, você aprende a criar uma relação de diálogo, um espaço de escolha, onde a liberdade não é a ausência de emoção, mas a capacidade de não ser dominado por ela. Aqui nasce o verdadeiro encontro. Emoção e liberdade, lado a lado. A emoção surge como um impulso natural, mas a liberdade responde como uma força consciente que decide o rumo. Quando esse equilíbrio é cultivado, o medo se transforma em coragem, a raiva se converte em disciplina, e até a tristeza pode se tornar fonte de sabedoria. Esse é o ponto de partida para todo o resto da filosofia estoica. Entender que as correntes mais fortes que nos prendem não estão no mundo lá fora, mas na forma como reagimos por dentro. E quando aprendemos a transformar esse espaço interior, cada situação da vida deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de exercitar a liberdade verdadeira. Há algo que incomoda profundamente a mente humana: a incapacidade de controlar tudo. Queremos prever resultados, garantir segurança, eliminar riscos. Mas quanto mais buscamos esse domínio absoluto, mais nos tornamos prisioneiros da ansiedade. Os estoicos perceberam que grande parte do sofrimento nasce do apego ao impossível, da tentativa de moldar o mundo externo à nossa vontade. O verdadeiro poder, afirmavam eles, não está em tentar dominar o que nunca dependerá de nós, mas em aprender a distinguir o que é realmente controlável do que não é. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, mostrou essa verdade com uma clareza cortante. Existem coisas dentro do nosso poder, menos nossos pensamentos, escolhas, atitudes, e existem coisas fora dele: o corpo, a riqueza, a fama, a opinião dos outros, até mesmo a morte. Confundir essas duas esferas é receita certa para o sofrimento. Quando insistimos em controlar o incontrolável, criamos frustração. Mas quando aceitamos a limitação natural das circunstâncias, nasce a serenidade. A coragem de encarar o incontrolável não significa passividade. Não é desistir da vida, mas reconhecer seus limites e agir com sabedoria dentro deles. Imagine estar diante de uma tempestade. Você não controla os ventos nem as ondas, mas pode decidir como ajustar as velas. Esse ato simples muda tudo, porque transforma a sensação de impotência em clareza prática. Você não é um joguete do acaso, mas um navegante consciente, que escolhe suas manobras, mesmo quando o mar não obedece. No cotidiano moderno, isso se traduz de maneira ainda mais vital. Não controlamos o mercado de trabalho, a economia, as redes sociais, as atitudes dos outros, mas podemos controlar nossa disciplina, nossa dedicação, nossa postura diante das críticas. Não controlamos a instabilidade do mundo, mas podemos cultivar estabilidade dentro de nós. Essa coragem de olhar para o incontrolável e não fugir, mas aceitar, é a marca de uma mente treinada na filosofia estoica. Essa prática não é simples, porque exige quebrar um padrão mental profundo. A ilusão de que, se nos esforçarmos o bastante, tudo sairá como planejado. O estoico não espera que a vida seja justa ou previsível, mas constrói sua liberdade ao reconhecer que a ordem do mundo não se curva aos desejos individuais. E justamente por isso, encontra uma força que poucos têm: a força de permanecer calmo em meio ao caos. Que antes parecia uma fraqueza, menos aceitar aquilo que não pode ser mudado, se revela como a maior forma de coragem. Porque não há nada mais poderoso do que olhar para a incerteza da vida, para os riscos, perdas e mudanças inevitáveis, e ainda assim permanecer de pé, inteiro, pronto para responder com sabedoria. É aqui que o estoico mostra sua verdadeira grandeza, não em mudar o destino, mas em mudar a si mesmo diante dele. É fácil falar de serenidade quando a vida segue em ordem. O verdadeiro teste, no entanto, aparece quando tudo se desfaz
diante dos nossos olhos. Para os estoicos, não bastava refletir sobre filosofia em tempos de calmaria. A mente precisava ser treinada em cenários extremos, onde as máscaras caem e a essência humana é revelada. A vida de cada mestre estoico é testemunho disso. Marco Aurélio governava um império assolado por guerras, traições políticas e uma peste devastadora que matou milhões. Mesmo assim, registrava em suas meditações palavras de disciplina e clareza, lembrando a si mesmo diariamente que não poderia controlar o destino de Roma, mas apenas sua conduta como imperador e como homem. Epicteto, antes de se tornar filósofo, viveu como escravo. Teve o corpo ferido, a liberdade negada, mas foi no interior da mente que descobriu uma liberdade que nenhum senhor poderia roubar. Já Sêneca, cercado de riquezas e poder, foi perseguido e condenado à morte. E mesmo em seus últimos instantes, escreveu sobre a serenidade diante do inevitável. Esses homens não viveram em bolhas, foram testados por circunstâncias que teriam destruído qualquer outra pessoa. Mas o que parecia desvantagem se tornou campo de treinamento. A guerra, a escravidão, o exílio e a morte não eram apenas tragédias, eram academias da alma. E cada situação extrema servia como uma prova, como um lembrete vivo de que a mente só se fortalece quando colocada à prova. Esse ponto é fundamental para quem busca aplicar o estoicismo hoje. Nossa vida moderna não exige enfrentar pestes do mesmo modo ou viver como escravos. Mas os desafios assumem outras formas. Desemprego, pressões financeiras, excesso de informações, kurai semoshi, doenças silenciosas que corroem a mente. Tudo isso são arenas contemporâneas onde a filosofia pode ser treinada. E se entendermos como os antigos enfrentaram extremos muito maiores, ganhamos confiança de que também podemos suportar os nossos. Treinar a mente não é esperar que ela se fortaleça sozinha. É usar cada adversidade como oportunidade. É lembrar, diante de um problema inesperado, este é o meu campo de prática. Essa mudança de perspectiva transforma a dor em disciplina, a crise em clareza e o desespero em uma chance de crescer. O estoico não busca sofrimento, mas quando ele chega, não o rejeita. Ele o transforma em ferramenta. Assim como o corpo se fortalece sob o peso da gravidade, a mente só se torna firme quando enfrenta resistência. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Por isso, cada momento de caos era visto não como castigo, mas como convite. Convite para se tornar maior, mais livre, mais resiliente. Quando você aprende a treinar sua mente dessa forma, descobre que não há cenário extremo capaz de roubar sua paz interior. Entre todas as virtudes que os estoicos cultivavam, existe uma que passa despercebida por muitos, mas que carrega um poder transformador: o silêncio. Não o silêncio do medo ou da omissão, mas um silêncio consciente, deliberado, usado como ferramenta de autodomínio. Para os estoicos, falar menos era uma forma de se proteger das armadilhas das emoções e também de observar mais profundamente a si mesmo e aos outros. Sêneca dizia que muitas vezes não é a raiva dos outros que nos destrói, mas a pressa em responder a ela. Aquele que reage sem pensar entrega o controle de sua vida ao impulso. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, mas um espaço de poder. Quando você escolhe calar diante de uma provocação, você não está perdendo a disputa, está vencendo a si mesmo. O inimigo espera a sua explosão, o silêncio quebra esse ciclo, transformando o ataque em vazio. Epicteto lembrava que não temos controle sobre as palavras que chegam até nós, mas temos pleno domínio sobre como responderemos a elas. O silêncio, quando usado com consciência, cria um intervalo entre estímulo e reação. Esse intervalo é o lugar onde nasce a liberdade. É ali que a emoção bruta perde força e se abre espaço para a razão escolher o melhor caminho. Na vida moderna, o valor desse ensinamento é ainda mais urgente. Vivemos em um mundo onde todos opinam sobre tudo, onde cada comentário
pode gerar discussões intermináveis. Redes sociais são um campo fértil para explosões emocionais, discussões vazias e ofensas gratuitas. O silêncio estoico, nesse cenário, é quase revolucionário. Ao não reagir de imediato, você preserva sua energia e evita se tornar refém da raiva dos outros. Mas o silêncio não serve apenas para se proteger de conflitos externos. Ele é também um espelho interior. Quando você aprende a se calar, ouve mais. O silêncio abre espaço para a reflexão, para a escuta atenta, para compreender o que realmente se passa dentro de si. Ele fortalece a capacidade de discernir o que merece resposta e o que merece apenas ser deixado passar. Assim, o silêncio se torna uma arma filosófica. Não é ausência de ação, mas escolha consciente da melhor ação. Não é fraqueza, mas domínio. O estoico sabia que muitas batalhas são vencidas não pelo que se fala, mas pelo que se escolhe não dizer. O silêncio protege, fortalece e revela a grandeza de quem não precisa provar nada para se sentir em paz. O medo é uma das forças mais poderosas que moldam a vida humana. Ele paralisa, distorce a percepção e faz com que as pessoas desistam de viver experiências que poderiam transformar sua trajetória. Para os estoicos, o medo não deveria ser combatido com bravatas ou negado como se não existisse, mas compreendido em sua verdadeira natureza. Uma ilusão criada pela mente. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase expõe o coração da questão. O medo raramente está no presente. Ele se projeta no futuro, pintando cenários de dor e perda que ainda não aconteceram. É como se a mente criasse fantasmas e os tratasse como inimigos reais. A arte estoica consiste em desmascarar esses fantasmas, reduzindo o poder que eles exercem sobre nós. Uma das práticas mais impactantes era premeditatio malorum, o exercício de imaginar conscientemente as possíveis perdas e infortúnios. Ao contrário do pessimismo, essa técnica libertava. Quando você se acostuma mentalmente com a ideia da perda, ela perde o poder de te dominar. O medo diminui porque o choque desaparece. Não se trata de desejar o pior, mas de se preparar para ele, encontrando força no reconhecimento de que mesmo o inevitável pode ser enfrentado com dignidade. Essa prática nos ensina algo profundo. O medo cresce na escuridão do desconhecido. Quando olhamos diretamente para ele, quando o nomeamos, ele perde a forma ameaçadora. O que antes parecia insuportável se revela como suportável. O que parecia invencível se mostra vulnerável. E assim, pouco a pouco, a mente se liberta. No mundo atual, os medos mudaram de rosto, mas não de essência. O medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de não estar à altura, o medo do futuro incerto, todos eles nascem da mesma fonte: a projeção mental. O estoico não elimina o medo fingindo coragem, mas o encara de frente, desmontando suas ilusões até que reste apenas a realidade nua, que sempre é mais simples do que a fantasia criada. Dominar essa arte é recusar viver como prisioneiro daquilo que talvez nunca aconteça. É escolher viver no presente, com serenidade, sabendo que quando as dificuldades chegarem, você terá recursos internos para enfrentá-las. E quando o medo perde sua máscara, surge em seu lugar algo ainda mais poderoso: a confiança inabalável de que nenhuma sombra pode dominar uma mente que aprendeu a ver a verdade por trás da ilusão. Muitas pessoas acreditam que os estoicos rejeitavam as emoções, como se o objetivo fosse viver de forma fria, insensível, quase mecânica. Essa é uma visão distorcida. O verdadeiro estoico não negava as emoções, mas as enxergava como mestres ocultos, professores silenciosos que, se ouvidos com atenção, revelavam lições profundas sobre nós mesmos. Cada emoção era entendida como uma mensagem do corpo e da mente. A raiva, por exemplo, mostrava onde residia nosso apego ao controle.
onde queríamos que a realidade obedecesse aos nossos desejos. O medo revelava a nossa relação com o futuro e com a incerteza. A tristeza expunha a dependência excessiva que criamos de algo ou alguém externo. O prazer excessivo denunciava, onde nos tornávamos vulneráveis à escravidão dos sentidos. Para os estoicos, ignorar essas mensagens seria desperdiçar oportunidades de autoconhecimento. A chave estava em não ser arrastado por essas emoções, mas em aprender a interpretá-las. É como ouvir o conselho de um mestre exigente, duro, desconfortável, mas cheio de sabedoria. Quando você observa uma emoção sem julgamento, ela se transforma em espelho. A raiva não é apenas explosão, mas um sinal de que você precisa exercitar a paciência. O medo não é apenas paralisia, mas uma oportunidade de cultivar coragem. A tristeza não é apenas dor, mas um convite a refletir sobre o que realmente dá sentido à sua vida. Essa postura muda completamente a forma como vivemos. Em vez de lutar contra as emoções ou se culpar por senti-las, aprendemos a acolhê-las como parte do processo humano. Elas se tornam aliadas no desenvolvimento da virtude e do caráter. O estoico não busca exterminar emoções, mas transmutá-las em clareza e disciplina. No nosso tempo, essa lição é ainda mais necessária. Vivemos em uma era de repressão e excesso. Pessoas que sufocam suas emoções até adoecer, e outras que se entregam a cada impulso como se fossem incapazes de resistir. O caminho estoico é o equilíbrio. É reconhecer a emoção como sinal, não como sentença. É aprender que sentir não é fraqueza, mas que ceder cegamente ao sentimento é abdicar da liberdade. Quando as emoções deixam de ser inimigos e passam a ser mestres ocultos, a vida se transforma em um processo contínuo de aprendizado. Não fugimos de nós mesmos. Enfrentamos, entendemos, e a cada lição aprendida, crescemos. Essa é a verdadeira alquimia da alma. Transformar a energia bruta das emoções em sabedoria refinada. Quando pensamos em disciplina, é comum imaginar grandes sacrifícios, longas horas de estudo, treinos intensos, renúncias drásticas. Mas para os estoicos, a disciplina mais poderosa era a invisível, aquela que se manifestava em pequenos gestos do dia a dia. Era na forma de lidar com a fome, de reagir a uma ofensa, de acordar cedo, mesmo quando o corpo pedia descanso. Não eram feitos grandiosos que moldavam o caráter, mas a soma silenciosa das escolhas repetidas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não deveria se entregar à preguiça pela manhã, porque nasceu para o trabalho, para cumprir sua função como parte do todo. Epicteto ensinava que se alguém o insultasse, aquilo só teria poder se ele mesmo aceitasse o insulto. Essas práticas não estavam em discursos públicos, mas em pequenas atitudes diárias, invisíveis para o mundo, mas essenciais para a alma. É justamente essa disciplina que muitas vezes ignoramos. Buscamos grandes transformações, mas tropeçamos nos detalhes. Queremos mudar de vida, mas não conseguimos controlar a vontade de responder impulsivamente a uma crítica. Desejamos prosperidade, mas não conseguimos administrar pequenos hábitos que drenam nossa energia e foco. O estoicismo mostra que o domínio das grandes situações nasce do treinamento constante nos detalhes. A disciplina invisível também protege contra a escravidão das emoções. Quando você se acostuma a vigiar seus pensamentos, a regular suas reações e a manter um padrão de conduta mesmo diante de situações banais, constrói uma fortaleza interior que estará pronta quando vierem os grandes desafios. Não é uma mudança súbita, é um treinamento constante, silencioso e persistente. Na prática, isso significa transformar cada situação cotidiana em exercício filosófico. Uma fila demorada, um comentário atravessado, um atraso inesperado. Tudo isso se torna academia para a mente. Cada reação, escolhida com consciência, fortalece a liberdade interior, o que para muitos seria motivo de irritação.
Para o estoico, é oportunidade de treino. A disciplina invisível do cotidiano é talvez o maior segredo dos estoicos. Não é viver de maneira perfeita, mas viver em constante prática. É entender que a grandeza não se constrói em momentos excepcionais, mas no ordinário, repetido, silencioso. Quando se cultiva essa disciplina, a vida inteira se torna alinhada a um propósito maior. E a prosperidade interior deixa de ser um ideal distante para se tornar uma experiência diária. A busca pela riqueza sempre moveu sociedades. Acúmulo de bens, status, influência. Todos esses elementos são tratados como símbolos de prosperidade. Mas os estoicos sabiam que qualquer riqueza externa é vulnerável. Dinheiro pode ser perdido. Cargos podem ser retirados. Reputações podem ser destruídas em um único instante. Por isso, afirmavam que a única prosperidade real é aquela que ninguém pode tirar. A riqueza interior, Sêneca, que conheceu de perto os luxos da corte romana, escreveu sobre a fragilidade da fortuna. Ele lembrava que o ouro e a prata não oferecem segurança verdadeira, pois quem deposita sua felicidade neles está sempre exposto ao medo da perda. Marco Aurélio reforçava a mesma ideia em suas reflexões. Não é o que possuímos fora, mas a harmonia que cultivamos dentro que define nossa abundância. Essa riqueza invisível é formada por virtudes, sabedoria, coragem, justiça e temperança. São valores que não podem ser roubados por ladrões, destruídos por crises políticas ou corroídos pelo tempo. Quando alguém constrói sua vida sobre essa base, encontra um tipo de estabilidade que o mundo externo nunca poderá oferecer. É uma prosperidade silenciosa, mas indestrutível. No contexto moderno, essa lição é ainda mais clara. Vemos pessoas que alcançam fama e fortuna, mas que permanecem em profunda infelicidade, escravizadas por ansiedade, vícios e solidão. Por outro lado, encontramos indivíduos que, com pouco em termos materiais, irradiam serenidade, equilíbrio e gratidão. O que os diferencia não é o saldo bancário, mas o estado interior. A riqueza que não pode ser roubada nasce quando deixamos de medir nosso valor pelo que temos e começamos a medi-lo pelo que somos. É nesse ponto que prosperidade deixa de ser sinônimo de acúmulo e passa a ser experiência de plenitude. Não significa desprezar o conforto material, mas entender que ele é apenas complemento, nunca a fonte da verdadeira felicidade. Esse ensinamento liberta, porque desloca o centro da vida. Quando sabemos que o essencial não depende de fatores externos, vivemos com menos medo, menos ansiedade e mais presença. Podemos desfrutar das coisas boas sem apego e enfrentar as perdas sem desespero. Essa é a verdadeira riqueza estoica. Um tesouro guardado no interior, intocado por qualquer instabilidade do mundo. Um dos aspectos mais fascinantes da filosofia estoica é a forma como ela transforma obstáculos em aliados. Para os estoicos, as adversidades não eram apenas problemas a serem suportados, mas oportunidades de crescimento e treino. Marco Aurélio escreveu que o que atrapalha a ação, avança a ação. Aquilo que se coloca no caminho, torna-se o caminho. Essa visão muda completamente a forma como encaramos os desafios. Quando um estoico enfrentava a perda de bens, via nela a chance de treinar o desapego. Diante da doença, encontrava oportunidade de exercitar paciência e coragem. Quando era alvo de insultos, tinha o campo perfeito para fortalecer sua serenidade. A adversidade deixava de ser um inimigo e se tornava mestre. Era como transformar cada queda em parte do próprio processo de elevação. Esse princípio não significa negar a dor ou minimizar as dificuldades. Os estoicos sentiam, sofriam, enfrentavam suas crises como qualquer ser humano. A diferença estava em sua interpretação. Onde a maioria via apenas tragédia, eles viam também possibilidade.
Essa mudança de perspectiva não elimina os problemas, mas altera nossa relação com eles. E quando a mente muda, a realidade também se transforma. Na vida moderna, esse ensinamento é crucial. Quantas vezes encaramos fracassos profissionais, crises financeiras ou rupturas pessoais como o fim de tudo? Mas se ajustarmos a lente estoica, cada situação pode ser aproveitada como ferramenta de autoconhecimento. Uma demissão pode abrir espaço para novas competências. Uma perda pode despertar a consciência sobre o que realmente importa. Uma decepção pode fortalecer a capacidade de escolher melhor nossas relações. Esse poder de reversão é libertador, porque nos dá autonomia. Não ficamos mais reféns do acaso ou da má sorte. Tudo pode ser utilizado. Nada é desperdiçado. Até mesmo as experiências mais duras carregam sementes de evolução. É como se a vida, em sua complexidade, nunca oferecesse apenas pedras no caminho, mas também degraus escondidos. A verdadeira prosperidade interior não vem de evitar o sofrimento, mas de aprender a transformá-lo. Esse é o coração da prática estoica. Reverter a adversidade em vantagem, até que cada golpe da vida deixe de ser um fardo e se torne combustível para a alma. Uma das habilidades mais refinadas que os estoicos cultivaram foi a capacidade de observar a si mesmos como se fossem espectadores de sua própria mente. Esse olhar de fora, que poderíamos chamar de observador interno, era o segredo para não se deixar arrastar pelas correntes emocionais. Em vez de se identificar totalmente com a raiva, o medo ou a tristeza, eles aprendiam a olhar para esses estados como fenômenos passageiros, algo que surge, se manifesta e depois desaparece. Epicteto comparava a mente a um teatro, onde pensamentos e emoções entram e saem como atores. O erro está em acreditar que somos cada um desses papéis. Quando nos confundimos com eles, perdemos a clareza e reagimos de forma automática. Mas quando cultivamos o olhar do observador, ganhamos uma distância que nos permite escolher como responder. Não somos mais reféns da emoção, mas diretores conscientes da peça. Esse distanciamento não é indiferença, é presença lúcida. Quando observamos nossa própria mente, compreendemos que os pensamentos não são ordens, apenas sugestões. A raiva pode aparecer e gritar para que hajamos, mas o observador percebe esse impulso e decide se vale a pena obedecer. O medo pode tentar paralisar, mas o observador reconhece que é apenas uma projeção da mente e pode escolher agir apesar dele. No mundo atual, onde somos constantemente bombardeados por estímulos, essa prática é um refúgio poderoso. Redes sociais, notícias, comparações, críticas, tudo isso alimenta reações instantâneas. Sem o olhar do observador, vivemos no piloto automático, reagindo sem consciência. Com ele, criamos um espaço de liberdade interior. O impulso surge, mas não nos domina. A emoção aparece, mas não nos controla. Esse exercício é profundamente transformador, porque coloca a consciência acima da agitação. Não é preciso reprimir nada, apenas observar. E ao observar, percebemos que nada tem o poder de nos arrastar se não dermos consentimento. Essa clareza gera paz, porque entendemos que a mente é um fluxo em constante movimento e que nós, em essência, somos mais do que esse movimento. O olhar do observador interno é, portanto, uma das maiores armas do estoico. Ele oferece não apenas autocontrole, mas uma sensação de liberdade que nada externo pode conceder. E quanto mais praticamos esse distanciamento consciente, mais aprendemos que não somos prisioneiros de nossas emoções, mas navegadores lúcidos dentro delas. Para os estoicos, a vida não era um palco onde se representava uma única peça, mas um campo de treinamento constante. Cada situação, grande ou pequena,
era vista como uma oportunidade de praticar virtude, fortalecer a mente e lapidar o caráter. Não havia momentos sem valor. Até os instantes mais banais eram parte do processo de formação interior. Sêneca dizia que não devemos esperar por grandes provações para exercitar a filosofia. A preparação começa no cotidiano, nas pequenas escolhas. É ali que a mente aprende a resistir, a manter-se firme, a agir com clareza. O estoico sabia que, assim como os músculos do corpo se fortalecem no esforço repetido, a alma se fortalece quando cada experiência é encarada como exercício. Marco Aurélio via sua posição como imperador, não como privilégio, mas como campo de treino. Cada desafio político, cada traição, cada perda era uma oportunidade de aplicar o que refletia em suas meditações. Epicteto, mesmo em sua condição de escravo, enxergava sua situação não como condenação, mas como treinamento extremo para desenvolver liberdade interior. O que para outros seria desespero, para ele era disciplina. Essa visão muda tudo. Em vez de ver a vida como uma sequência de obstáculos injustos, o estoico enxerga um percurso de aprendizado. Se alguém te insulta, eis o treino da paciência. Se a fortuna se perde, eis o treino do desapego. Se a doença chega, eis o treino da coragem. Nada é desperdício. Tudo é material para crescer. No presente, essa mentalidade é uma chave poderosa contra o desânimo e o vitimismo. Quando passamos a ver dificuldades como treino, retiramos delas o peso de tragédia absoluta. Elas se tornam etapas do processo, parte da jornada de autodomínio. O fracasso não é um fim, é uma lição. A perda não é ruína, é convite à reconstrução. A vida, então, deixa de ser algo que acontece conosco e passa a ser algo que acontece para nós. Cada experiência é incorporada como ferramenta de desenvolvimento. E com o tempo, a mente treinada aprende a caminhar com firmeza em qualquer terreno, porque sabe que nada é em vão. Esse é o coração do estoicismo. Viver como se cada instante fosse parte de um treino que molda a alma. Não esperar pelo amanhã para começar, mas aproveitar hoje, agora. Cada situação como exercício de clareza, disciplina e liberdade interior. Os estoicos viveram em tempos de instabilidade. Impérios em guerra, traições políticas, pestes devastadoras e vidas marcadas por incerteza. Mesmo assim, deles herdamos não apenas reflexões, mas um legado de serenidade, que continua a atravessar os séculos. O que impressiona não é apenas o que escreveram, mas o modo como viveram diante do caos. Eles provaram que é possível cultivar paz interior, mesmo quando o mundo externo se desmorona. Marco Aurélio, no auge da pressão como imperador, não se deixava dominar pela ansiedade do poder. Em seus escritos, refletia diariamente sobre a brevidade da vida e a necessidade de agir com justiça, como se cada decisão fosse a última. Sêneca, em meio à instabilidade política, deixou textos que ainda hoje nos lembram da importância de não adiar a vida e de valorizar cada instante como um presente. Epicteto, privado de liberdade, demonstrava que a mente humana pode permanecer invencível mesmo quando o corpo está em correntes. Esse legado se torna ainda mais valioso hoje, quando vivemos em uma era de ruídos constantes, informações excessivas e pressões invisíveis. A ansiedade, a comparação social e o medo do futuro são sintomas modernos de um mundo em desequilíbrio. E justamente nesse cenário, a filosofia estoica mostra sua atualidade. Não se trata apenas de reflexões antigas, mas de práticas atemporais que funcionam como antídoto contra a angústia contemporânea. O mais marcante é perceber que serenidade não é ausência de problemas, mas capacidade de permanecer firme diante deles. É agir com clareza, em meio à confusão, encontrar equilíbrio, em meio à pressão, cultivar paz, em meio à desordem. Esse é o verdadeiro legado dos estoicos. Não a promessa de um mundo sem caos,
mas a certeza de que podemos aprender a viver bem dentro dele. Ao compreender esse legado, descobrimos que não precisamos esperar que tudo se alinhe para experimentar prosperidade interior. A vida nunca será perfeita, mas pode ser significativa. O caos pode continuar, mas não precisa nos governar. O mundo pode permanecer instável, mas nossa mente pode ser estável como uma rocha. Esse é o presente que os estoicos nos deixaram. Uma serenidade que não depende do cenário, mas da força interior de quem escolhe viver em acordo com a razão e a virtude. Toda a jornada estoica aponta para uma conclusão clara. Não podemos impedir que tempestades externas aconteçam, mas podemos aprender a navegar em meio a elas. O mundo ao redor é incerto, cheio de mudanças súbitas, perdas inevitáveis e situações que fogem completamente do nosso controle. O que diferencia o sábio do comum não é a ausência de dificuldades, mas a forma como escolhe atravessá-las. As tempestades interiores, menos medo, raiva, tristeza, ansiedade, sempre surgirão, porque fazem parte da condição humana. Negá-las seria negar a própria vida. Mas o que os estoicos descobriram é que dentro de nós também existe um mar profundo, silencioso e vasto que permanece inabalável, mesmo quando a superfície se agita. Esse mar é a prosperidade interior, a paz que nasce da clareza, da disciplina e da consciência de que nossa verdadeira liberdade está em como respondemos ao que nos acontece. Quando nos conectamos com esse mar, as tempestades deixam de ser ameaças e se tornam apenas movimentos passageiros da superfície. A dor pode vir, mas não destrói a alma. As perdas podem acontecer, mas não roubam nossa essência. As incertezas podem se multiplicar, mas não tiram de nós a capacidade de agir com coragem e sabedoria. O mar da prosperidade interior é indestrutível, porque não depende de nada externo, apenas da forma como cultivamos nossa mente e nosso espírito. Esse é o chamado final dos estoicos. Não espere que a vida se torne fácil para encontrar paz. A paz nasce no meio da dificuldade. Não espere que o mundo seja justo para viver com alegria. A alegria nasce da virtude, não das circunstâncias. Não espere que tudo esteja sob controle para ser livre. A liberdade verdadeira nasce quando você aceita o incontrolável e se fortalece no que pode escolher. A tempestade interior é inevitável, mas o mar da prosperidade está sempre disponível. Cabe a cada um de nós escolher em qual parte viver, na superfície agitada ou na profundidade serena. Essa é a maior herança do estoicismo. E quando você aprende a mergulhar nesse mar, descobre que nada, nem ninguém, pode roubar a sua paz, porque ela deixou de ser uma condição externa e se tornou a sua própria essência.